Não só não é impossível, como é necessário. Na verdade, o clássico não é algo inatingível. O clássico, na verdade, muitas vezes é extremamente simples. A leitura não admite pressa. Quando você lê com pressa, você não está lendo. Você está escaneando as páginas com os seus olhos. E é aí que você vai se apaixonar. Porque as duas, literatura e vida, são inseparáveis, né? E quando eu criei o seminário, o objetivo foi exatamente esse: formar excelentes leitores. E ponto final. Ponto final. Vamos dar continuidade a este nosso grandiosíssimo evento e agora vamos falar sobre grandes livros que também foram escritos para você. Você que ainda não conseguiu finalmente, de uma vez por todas, trazer para a sua vida o hábito de leitura, você que já lê, mas pulou alguns clássicos da sua história, nós vamos conversar aqui sobre esses grandes livros que foram escritos para você. E é claro que não sou eu que vou trazer as grandes maravilhas, né, da literatura. Nós temos um convidado especialíssimo aqui para poder partilhar isso com a gente, um professor queridíssimo da Brasil Paralelo. Dou as boas-vindas ao professor Rodrigo Gurgel. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio que a Brasil Paralelo sempre dá ao meu trabalho. A nossa relação é sempre frutuosa e prazerosa. Uma alegria estar aqui com vocês. Brigadão, de coração. E já vamos começar, vamos lá, vamos direto ao ponto. Professor, quando a gente fala em clássico, as pessoas ficam perdidas, né? Primeiro, em quais clássicos deveriam ler, mas eu acho que, além de pensar qual clássico deveria ler, também tem aquele pensamento que às vezes pode nos fechar, né? Que é, o clássico é impossível de ler ou não? Será que o nosso tempo, o século XXI, as redes sociais, a formação que eu tive no meu colégio, público ou privado, eu não li quando eu era criança, quero começar agora, enfim, o clássico, ele é impossível de ler ou não? Queria deixar essa responsabilidade dessa resposta com o senhor. Não só não é impossível, né, como é necessário ser lido. Eu acho que o grande problema começa na própria escola. Por quê? Porque nós somos formados na escola não para nos tornarmos leitores de verdade. Nós somos formados na escola para sermos alfabetizados. Então, o que acontece? A escola e a vida familiar, de certa forma, elas nos enganam, porque elas dizem para nós que nós estamos preparados para ler tudo, só com a cartilhazinha lá do beabá, ou só com as pequenas coisas que nós lemos no dia a dia. E isso não é verdade, quer dizer, ser alfabetizado não é ser um leitor, são duas coisas diferentes. Agora, ser alfabetizado é o primeiro passo para você entrar no mundo da leitura. E essa entrada, ela precisa ser gradual, ela precisa ser feita com calma, né? E o ideal é que isso seja acompanhado desde a infância, né? É evidente. Para quê? Não só para que você crie o hábito de ler, como todo mundo diz hoje, não, mas para que você compreenda que o universo da literatura é tão grande quanto o universo da sua vida cotidiana, dos problemas que você enfrenta, de tudo que você imagina. Então, na verdade, o clássico não é algo inatingível, o clássico não é algo impossível de ser lido, o clássico não é uma coisa hermética, não é um segredo guardado a 7 chaves e ao qual só tem acesso aí os iluminados e que fizeram 3, 4 faculdades, mestrado, doutorado e o diabo a 4. Não,
O clássico, na verdade, muitas vezes é extremamente simples. O problema é que se formou em torno do clássico e de grande parte da literatura essa aura, né, de uma coisa inatingível. Então, o trabalho da gente qual é? E é o trabalho que eu desenvolvo no meu seminário de literatura. É quebrar essas barreiras e mostrar como tudo, de Homero a Shakespeare, de Platão a um clássico da literatura brasileira, tudo isso é extremamente acessível. Professor, o que um livro, o que uma obra tem que ter para que ela seja chamada de clássica? O que ela tem que ter feito para merecer esse título? Bom, em primeiro lugar, ela precisa se submeter ao juízo do tempo, né? Que é um juiz implacável. É um juiz implacável. Se você entrar numa livraria hoje, né? Você entrar aí, por exemplo, em São Paulo, vocês têm a Martins Fontes aí na Avenida Paulista. Isso. Se você entrar na Martins Fontes e for nas estantes de literatura brasileira contemporânea, né? Você vai encontrar aí uma diversidade grande de autores. Uma grande diversidade de autores. Bom, suponhamos que você encontre 100 nomes de autores diferentes, brasileiros atuais, sendo publicados hoje. Dentro de 50 anos, desses 100 nomes restarão apenas 10. E dentro de 2 séculos, talvez reste apenas um, ou quem sabe até mesmo nenhum. Então, o clássico se afirma, por quê? Porque ele permanece no tempo, apesar de todas as mudanças sociais, políticas, filosóficas, enfim, dos costumes em geral, né? Quer dizer, então, o primeiro grande critério é esse. O segundo critério é o domínio da linguagem. É a maneira como o autor absorve a linguagem e transforma aquela linguagem em algo universal. Ele escreve em português, mas escreve numa língua portuguesa que pode ser compreendida por todos. E mesmo quando esse livro é traduzido, a experiência que consta naquelas histórias que esse autor escreveu, ela também é uma experiência universal. Ela também é uma experiência que serve ao conjunto da humanidade. Então, essa é uma outra grande questão que torna um livro um clássico. Agora, se você fala, primeiro, se você usa uma linguagem que é só um jargão, né? O que é um jargão? É um tipo de vocabulário muito específico de um determinado grupo social, seja ele qual for. Então, se você limita a sua linguagem e depois, se você fala de um problema tão específico, mas tão específico que só interessa a meia dúzia de pessoas, bom, você está fadado a ser completamente esquecido. Você não vai se tornar um clássico. Eu acho que essas 3 questões são essenciais. Eu fiquei com uma curiosidade aqui que pode ser de quem está nos assistindo também. Os seus clássicos favoritos, quais são? Bom, mas aí é uma lista imensa, né? Mas ela é muito variada, né? Eu gosto, por exemplo, de um livro chamado A Morte de Virgílio, de um autor austríaco chamado Hermann Broch, né? Em que ele retrata as últimas horas de vida do poeta Virgílio, que foi um grande poeta latino, né? Eu gosto muito de Homero, por exemplo, tanto a Odisseia quanto a Ilíada. Odisseia que está em alta agora. Eu gosto, por exemplo, está em alta, pois é. Eu gosto muito, dentre os brasileiros, por exemplo, gosto muito de Graciliano Ramos, né? Tenho um carinho especial pelo Graciliano. Gosto de algumas coisas específicas do Machado de Assis, né? Gosto de Shakespeare, gosto de Platão. Bom, enfim, eu tenho aí uma variedade de autores que me apaixonam, né? Muito bem. Olha só, professor, muita gente
infelizmente, olha para o passado e pensa assim: o que que isso vai me ajudar na vida hoje? O que que isso Sem tem a dúvida. ver com esse tempo? A gente está num tempo de muita velocidade, muita globalização, interconexão, superexposição a muito conteúdo, a muita informação. O clássico tem vez na vida contemporânea? O que que eu posso aprender com alguém que escreveu 1000 anos atrás, 500 anos atrás, enfim? Eu queria que a gente tratasse desse ponto de questionamento também. Sim. Veja só, você pega, por exemplo, um clássico como a Ilíada, de Homero, né? O que que você vai encontrar ali? Você vai encontrar basicamente a guerra de Troia, os gregos lutando contra os troianos, né? Certo. Mas ali, no meio daquela loucura, né? Como toda loucura que é a guerra, né? Como a gente está vendo hoje, por exemplo, no Irã, né? Nas lutas que estão aí acontecendo entre o Irã, os Estados Unidos, Israel, né? Quer dizer, a linguagem da violência e os atos de violência, eles são sempre os mesmos, né? As armas mudaram, as armas evoluíram, né? Naquela época, os gregos não tinham drones para atacar Troia, né? Mas eles usavam de outros artifícios, né? Agora, por trás de tudo isso, por trás de toda a violência que ela também produz o quê? Ela também produz heroísmo, né? E heroísmo é uma das grandes virtudes do ser humano. Essa capacidade de se sacrificar bem do próximo, né? Pelo bem de uma nação, de um povo, né? Essa capacidade de lutar para obter justiça, né? Então, ao mesmo tempo, o que que você encontra? Você encontra, como em toda a guerra, ainda que os jornais não mostrem isso para nós hoje, né? Mas é evidente que a cada ataque que acontece no Irã, ou a cada bombardeio que Israel sofre, o que acontece? Acontece que famílias são destruídas, laços são rompidos, né? Pessoas sofrem, né? Sofrem materialmente, sofrem de maneira concreta, não de maneira ideal, né? Quer dizer, há sangue, há suor, há lágrimas. Bom, tudo isso está na Ilíada, como está em toda a história da humanidade, né? Então, quando você vai ler a Ilíada, você não está lendo a história distante, né? E para muitos, assim, uma história que talvez nem tenha ocorrido, né? Que seja apenas uma lenda, entre gregos e troianos. Uma história que se passa em termos de comportamento humano nos dias de hoje, porque a humanidade é sempre a mesma, né? Nós evoluímos, mas evoluímos em termos tecnológicos, em termos técnicos, né? Quer dizer, então assim, uma ferida terrível na guerra de Troia era uma decretação de morte. Uma ferida terrível numa guerra hoje pode ser solucionada com um biótico ou com a ajuda de um ótimo cirurgião, né? Quer dizer, esses avanços técnicos eles mudam, mas o interior do ser humano, o desejo do ser humano de fazer justiça e de também cometer violência, né? Quer dizer, esses instintos que são próprios da nossa espécie, eles não se modificam, eles continuam os mesmos, para o bem e para o mal. E professor, eu presumo, e eu acho que estou certo em presumi-lo, que o senhor ama ler. O senhor ama ler. Eu queria... Nossa, é o que eu mais faço desde os meus 6 anos de idade. Por isso eu queria que o senhor compartilhasse conosco, se o senhor tem a memória de quando o senhor percebeu que amava ler. De quando foi que se assentou no seu pensamento, assim, ler é maravilhoso, eu amo ler. Quando o senhor percebeu, né, por que o senhor quis isso para a sua vida? Veja, você começa a ler, primeiro porque o seu entorno convida você
a fazer isso, né? Então, eu nasci numa casa, numa família que, apesar das diferenças sociais grandes que existiam entre a família de meu pai e de minha mãe, todos gostavam de ler. Então, Jundiaí, no estado de São Paulo. Se eu ia visitar minha avó materna, né, que era esposa de um operário e que passava o dia costurando, né, para ajudar na economia da família, você entrava na sala e o que tinha ali, ao lado da televisão? Estante com livros. E todos os filhos liam. Ela teve 7 filhos e os 7 filhos. Se eu saía de lá, né, lá do Babilônia, em Jundiaí, onde eles moravam, ia para o centro da cidade e visitava minha avó paterna, né, que era aí, digamos, uma classe média alta, quando você entrava na sala, o que você encontrava? Você encontrava uma estante com livros. Então, ela também lia, né? E foi ali, por exemplo, que eu comecei a ler, que eu descobri As Mil e Uma Noites, né? Foi ali que eu li pela primeira vez Madame Bovary, do Gustave Flaubert, né? Quando meu pai descobriu, ficou muito bravo com minha avó, por ela ter deixado eu ler aquilo só com 13 anos de idade, 14 anos de idade, né? E depois, quando eu voltava para casa, na sala de casa, o que tinha? Tinham livros também, né? E depois de uma certa idade, me lembro que em Jundiaí, hoje já, infelizmente, essa biblioteca fechou, mas nós tínhamos o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, que era uma biblioteca formada por associados, né? Não era uma biblioteca pública. Você pagava uma pequena mensalidade para ser sócio. Quando eu completei 12 ou 13 ou 14 anos, eu me lembro com que solenidade, né? Meu pai pegou a carteirinha dele de sócio do Gabinete de Leitura Rui Barbosa e passou a carteirinha para mim, dando liberdade para que eu fosse ao gabinete ler o que eu quisesse. Você está cercado por livros, né? Então, fatalmente, o que vai acontecer em algum momento, e é aí que você vai se apaixonar, você vai abrir um livro e vai se deparar com algo que você pensa há muitos anos, mas que você nunca soube expressar. Você nunca soube colocar aquilo nas suas próprias palavras. É algo que você vivia emocionalmente, mas que você não sabia traduzir em palavras. E quando você encontra aquilo que você sente no livro, você diz, bom, espera um pouquinho, isso aqui é algo mais do que um passatempo. Aqui está algo de completar a minha vida. E o autor está explicando para mim o que eu senti na minha vida e que eu não sabia explicar. Que alívio. Então, nesse momento, você fala, eu sou um leitor, eu amo ler e vou continuar lendo a vida inteira. Que alívio. E o melhor, essa experiência de você encontrar o que você sente nos livros, ela nunca termina, por mais velho que você seja. E professor, tem muita gente lendo para chegar ao final do livro, lendo para dizer, terminei, tenho cultura literária, mas isso é diferente de uma leitura de qualidade, né? Eu queria que o senhor nos desse suas sugestões para a gente ler e não se esquecer do que leu, para a gente continuar degustando na memória a beleza daquela história. Veja só, Victor, primeiro, antes de tudo, acho que a gente precisa desmistificar essa questão da memória, né? Porque eu percebo hoje nas redes sociais e percebo inclusive entre muitos dos meus alunos que eles querem guardar absolutamente tudo na memória, tudo que eles leram. E isso é impossível, isso ninguém consegue. Quer dizer, você não está lendo para decorar o que você está lendo. Você está lendo para apreender
determinadas situações que se relacionam com a sua vida, né? E que por algum motivo são marcantes para você e que se tornam lições, né? Para você mesmo, para a sua relação com o mundo, com a sua família, com a vida ao seu redor. Então, nenhum leitor consegue lembrar de tudo que ele lê. Então é normal, Isso é não preciso me absolutamente... assustar. Não, de jeito nenhum. Quer dizer, seria anormal se nós lembrássemos efetivamente de cada detalhe. Agora, é claro que, se você quer se tornar, digamos que, um especialista em Graciliano Ramos, e você passa a vida estudando Graciliano Ramos, você vai lembrar muito mais, né, em termos de detalhes e pormenores dos romances do que um leitor comum. Né? Mas percebe, isso é uma questão de constância de leitura, de permanência num único autor. Né? Então, agora, pensando no leitor em geral, né, no leitor que lê pelo prazer de ler, como é que ele vai fazer para lembrar as coisas importantes que ele leu? Em primeiro lugar, a regra básica, essencial, fundamental, que todo mundo esquece. A leitura precisa ser vagarosa. A leitura não admite pressa. Você não pode ler como se você fosse um devorador de livros. Quer dizer, porque assim, uma leitura apressada é uma leitura sem profundidade. É uma leitura em que você não vai absorver aquilo que o livro tem para te oferecer. Não é para ler na velocidade 2. Exatamente. Na verdade, uma leitura apressada, eu costumo usar essa expressão, quando você lê com pressa, você não está lendo. Você está escaneando as páginas com os seus olhos. E ponto final. Né? E é evidente que, assim, ao final da página, você não vai lembrar nada do que você leu. Ao final do parágrafo, você não vai saber mais o que o personagem A, B ou C acabou de dizer. Então, em primeiro lugar, a leitura precisa ser vagarosa. Por quê? Por que precisa ser vagarosa? Porque uma leitura vagarosa é a forma de você dar maior densidade e maior profundidade para a sua leitura. Quando você lê de maneira vagarosa, é como se você fosse um nadador, alguém que usa um escafandro, né, das 20 mil léguas submarinas, né, e desce nas profundezas mais abissais do oceano, sem nenhuma pressa, e ali na escuridão você começa a ver coisas que você nunca imaginou. Né? Um outro exemplo, o leitor vagaroso é como um espeleólogo. O que é um espeleólogo? O espeleólogo é o cientista que ele visita as cavernas. Né? E penetrar numa caverna é uma aventura perigosíssima. Por quê? Porque se você não conhece o lugar onde você está penetrando, né, você vai começar a entrar em câmeras e câmeras e câmeras e caminhos e bifurcações e você vai acabar se perdendo. Então, você precisa ir devagar, você precisa saber onde você está colocando o pé para não escorregar, você precisa fazer marcações por onde você passou, como se você estivesse caminhando por uma floresta, para você poder sair da floresta e voltar para a sua vida do dia a dia. Agora, é só uma caminhada assim, vagarosa, lenta, paciente, que vai dar para você uma experiência verdadeira do que é ler. Ela não vai fazer você lembrar tudo, mas ela vai te introduzir em algumas cenas marcantes, profundamente marcantes, que vão ficar guardadas para sempre na sua memória e na sua vida. Né? E essa questão de separar memória e vida pode parecer algo estranho, mas não é. Porque quando você lê bem, né,
A leitura, ela não fica apenas na memória. Não. Você começa a comparar o que você lê com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, com as experiências de vida que você tem. E você, de repente, percebe que aquilo que estava no livro e que você pensou que era apenas ficção, que era apenas história, na verdade, está presente também no seu dia a dia. E aí, quando se estabelece esse vínculo, né, entre a experiência que você teve no livro e a experiência que você teve na sua vida, bom, a sua capacidade de análise, de julgamento, de avaliação, de tomada de decisão, tudo isso melhora, tudo isso se amplifica de uma maneira absolutamente descomunal. Tenho certeza de que essa resposta foi um alívio para muita gente. Foi um alívio para mim pensar assim, Ótimo. Não tenho que decorar tudo. Vamos ler, sentir, Vamos olhar ler, para o exatamente. mundo. Acho que a memória que se Exatamente. apresentar para nós na vida vai ser aquela que naquele momento encontrou conexão, né? É isso mesmo. É Professor, exatamente isso. e aproveitando esse tema, é claro que a gente não ia deixar de fazer uma parceria com o professor Gurgel. Nesse aniversário de 10 anos da BP, o professor Gurgel e o Brasil Paralelo estão unidos para que você conheça clássicos, para que você tenha essa experiência. Então, para quem assinar a BP, vai também ter 1 ano do seminário de literatura do professor. Professor, o senhor mesmo pode explicar para nós como funciona o seminário de literatura. O que eu quero é só que você que está nos acompanhando saiba. Brasil Paralelo e Seminário de Literatura do professor Gurgel estão unidos. Então, ao assinar a Brasil Paralelo hoje, neste evento, você vai ter 1 ano desse seminário que o professor vai explicar agora. Bom, o Seminário de Literatura nasceu exatamente de todos esses problemas a respeito dos quais nós falamos hoje aqui, né? A pressa, a leitura superficial, a desconexão entre literatura e vida, que também é algo mentiroso, porque as duas, literatura e vida, são inseparáveis, né? E quando eu criei o seminário, o objetivo foi exatamente esse: formar excelentes leitores. Leitores que, por meio da literatura, fossem capazes de olhar para a vida de maneira mais profunda e olhar para si mesmos também de uma maneira mais profunda. Tá? Então, o que nós fazemos no seminário? Nós lemos os grandes clássicos da literatura sem nenhuma pressa. Tá? Nós já lemos a Ilíada de Homero, nós já lemos Crime e Castigo de Dostoiévski, nós já lemos Dom Quixote de Cervantes, lemos Madame Bovary do Flaubert, né? Agora estamos lendo as Confissões de Santo Agostinho. Enfim, esses são alguns dos livros pelos quais nós já passamos. E essas aulas todas, né, esses encontros comigo, em que eu vou explicando, né, de maneira extremamente didática esses textos, numa linguagem que seja acessível a todas as pessoas, porque eu não fico lá usando termos acadêmicos, termos aí mirabolantes, né, como se estivesse falando do alto de uma cátedra universitária. Não, eu uso uma linguagem comum, uma linguagem simples, para que todos entendam. Todas essas aulas, elas vão ficando gravadas no seminário. Maravilha. Então, quem entra hoje no seminário, encontra as aulas que eu dei lá no início do seminário. Ela pode assistir não só o livro que nós estamos falando hoje, que nós estamos lendo hoje, que são as Confissões de Agostinho, mas ela pode ler a Ilíada de Homero, ela pode ler Dom Quixote, ela pode ler, enfim, aquilo que ela quiser dentre os livros que nós já lemos. Tudo isso fica gravado, tudo isso fica armazenado, nada desaparece do seminário. Além disso, no meio da semana, eu envio um áudio para os alunos, para complementar, né, a aula de sábado. Essas aulas, que são ao vivo,
e as pessoas, ao final, fazem perguntas, dialogam comigo, nós trocamos ideias, né? Essas aulas ficam todas gravadas, como eu disse. Os áudios ficam gravados, né? Além disso, elas recebem o PDF da obra que nós estamos lendo. Elas recebem material de apoio em PDF, recebem a transcrição das aulas. Nós também temos aulas com professores convidados. Então, por exemplo, quando nós lemos A República de Platão, já há mais de um ano, eu convidei um grande estudioso de Platão para falar a respeito de metafísica conosco. Espetacular. Então, assim, o objetivo qual é? É dar para o aluno a visão mais completa, mais perfeita e sem nenhuma pressa daquilo que nós estamos lendo. Então, por exemplo, nós estamos aí, vamos entrar agora no livro 4 das Confissões de Agostinho. Antes disso, o que nós fizemos? Nós fizemos toda uma análise biográfica, e histórica, do momento em que Santo Agostinho viveu, da época dele, do pensamento dele, da biografia dele, E vimos também a recepção de Agostinho durante o Renascimento, lendo uma carta em que Francesco Petrarca, o grande poeta italiano, fala a respeito das confissões. Então percebe, quer dizer, eu tenho sempre essa preocupação em contextualizar a leitura, para que o aluno não fique perdido. E essa preocupação toda é fundamental, por quê? Porque o público do seminário é um público extremamente diversificado. Eu tenho alunos que têm 15 anos de idade e tenho alunos que têm 88, 89 anos de idade. Eu tenho alunos que são juízes, tenho alunos que são escritores, tenho alunos que são donas de casa, são mães de família, que querem aprender mais para ajudar seus filhos. Isso sim é diversidade. Tenho famílias inteiras. Às vezes tem famílias inteiras que assistem às aulas aos sábados. O pai, a mãe, 2, 3 filhos, todo mundo senta na sala e assiste a aula do seminário. E todos aprendem. E o mais incrível, que é o mais apaixonante e é o que mais me alegra, por exemplo, quando a gente leu o Banquete de Platão, as pessoas diziam assim, mas eu nunca li Platão na minha vida, professor. Será que eu vou entender Platão? E o Banquete é um dos diálogos mais belos que Platão deixou para nós, porque fala exatamente sobre o amor, fala sobre Eros. Então o que aconteceu? Ele vai passando pelos tipos de amor durante o diálogo, até chegar na fala de Sócrates, em que Sócrates fala sobre a escada do amor, que é um ensinamento que ele recebeu de uma mulher que ele conheceu, chamada Diotima, que era uma sacerdotisa. Nós lemos aquela fala de Sócrates, que é uma coisa maravilhosa, e o que começou a acontecer? As pessoas introjetaram a escada de Diotima nas suas vidas. Quer dizer, elas compreenderam que aquilo que Platão estava ali explicando, e usando para explicar a figura de Sócrates, não era algo abstrato, não era algo aí perdido no vácuo, não era algo que eles não conseguiam entender. Não, era um ensinamento que eles podiam passar para a sua própria vida, para o seu próprio cotidiano. E isso, para mim, é a maravilha do seminário. Mostrar que a literatura não é só plenamente acessível, desde que você esteja disposto a fazer uma leitura profunda e vagarosa, mas ela também pode mudar o seu eu, a sua vida e a sua relação com o mundo, com as pessoas.
Fico feliz porque eu vejo que muita gente perdeu o medo das leituras, sobretudo dos clássicos, com o senhor, com o seu acompanhamento. E olha, eu preciso dizer algo clichê aqui, mas que é verdadeiro. O aniversário da Brasil Paralelo, mas o presente é seu. O melhor conteúdo da Brasil Paralelo, com o melhor conteúdo do professor Gurgel, a nossa assinatura, junto com o Seminário de Literatura, tudo isso nesse especial de 10 anos de Brasil Paralelo. Não perca essa chance de ter aulas com o professor Gurgel, de participar dessas leituras, de tanta literatura boa. Não perca essa chance, faça a sua assinatura e receba todos esses presentes. Recapitulando, encontro ao vivo todos os sábados com o professor, áudios semanais com anotações e meditações da leitura, todo o acervo das obras já estudadas e material de apoio em livros e PDF, transcrições das aulas, sem falar nos conteúdos da Brasil Paralelo que também vão te acompanhar, principalmente para quem quer ter conteúdo para consumir em família, leitura, bons vídeos, bons conteúdos, bons aprendizados. Esse combo não é por nada não, sou suspeito para falar, mas é um combo perfeito. Então tem um link aqui na descrição do vídeo, tem um QR Code na tela. Aproveite a maior oferta da história da Brasil Paralelo, a maior oferta dessa nossa década de vida. Professor, muito obrigado. Olha, o prazer foi todo meu, uma alegria conversar com você, Vitor, e uma alegria ser convidado a participar desse especial de vocês, né? A fazer parte dessa comemoração, não apenas para tomar um cafezinho, mas com a oportunidade de fazer com que os assinantes de vocês tenham acesso a tudo o que eu já produzi no seminário. É uma honra para mim isso e uma grande alegria, né? De maneira que eu acho que essa parceria é algo que só me orgulha, só me deixa feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente. Eu já vou me despedindo e vou em busca do próximo clássico que eu quero ler. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Obrigado, professor, mais uma vez. E vamos para a próxima. Até já.